Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como estar tendo o mesmo estilo de animação que eu tenho no meu celular, tá? Que é uma animação muito bonita, que inclusive se assemelha bastante com a do iOS, tá? Tudo isso de forma simples, prática e rápida aí no teu celular da Samsung. Mas antes do vídeo começar, gostaria de estar agradecendo pelos inscritos do nosso canal. Muito obrigada, tá? Vocês são simplesmente incríveis. Não esqueçam também de passar em nossos vídeos anteriores do canal, que estão muito legais, tá? Eu tenho certeza que vocês irão amar. E não esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante, e comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Bom, e para isso a gente vai estar precisando, obviamente, dos módulos da própria Samsung. E para estar baixando o módulo em específico, a gente vai precisar ou do Good Lock ou do Fine Lock, dependendo de qual seja o seu dispositivo e qual dos dois ele seja compatível. E lembrando que o Good Lock se faz o download através da Galaxy Store, enquanto que o Fine Lock se faz o download através da Play Store. Tem essa pequena diferença também. Eu já trouxe diversos vídeos aqui no canal para vocês de como que faz o download através do Fine Lock, tá? É relativamente simples, porém precisa sim saber um pouco mais sobre algumas questões, porque vai ter que baixar através de um site oficial da própria Samsung também. Mas de toda forma eu vou deixar passando aí na tela para vocês como que faz o download tudo bem certinho. É só vocês seguirem esse mesmo passo a passo. Primeiramente, vocês acessam o Fine Lock e dentro dele vocês irão localizar o Home Up na parte de aplicativos não instalados. Em seguida, vocês dão um toque em cima dele ou de qualquer outro aplicativo que tenha por aqui e cliquem na opção de visite a página inicial do Fine Lock. Vai estar carregando o site do Fine Lock e aí é só vocês localizarem a opção do Home Up, dá um toque em cima, a página vai carregar. E aí é só descer um pouco para baixo e clicar nessa opção que eu estarei marcando aí no vídeo. Assim que vocês clicarem nessa opção, a página vai carregar e aí vai aparecer o botão de download e aí é só pressionar em cima dele, confirmar o download tudo bem certinho. Assim que o download for feito, é só clicar em abrir e em seguida em instalar. Para estar instalando os módulos através do Good Lock é ainda mais simples. Basta vocês acessarem o mesmo após ter instalado. Ao acessar o aplicativo Good Lock, basta vocês estarem localizando o módulo Home Up dentre essas opções que estão aqui embaixo, esse quadriculado cinza abaixo deles, que são justamente os módulos que ainda não foram instalados. E aí para estar instalando é muito simples. Basta você clicar na setinha virada para baixo referente ao módulo que você deseja. Automaticamente o download vai começar a ser feito e assim que for feito, o módulo vai ser direcionado aqui para cima e aí para vocês utilizarem o mesmo é só dar um toque em cima. Bem simples. Aqui no aplicativo, por padrão, o de vocês vai estar desativado, mas aí é só estar ativando, tá? Habilitando essa primeira função aqui em cima, que no meu está ativado. A seguir, aqui dentro tem muitas opções, como podem ver. Home Screen, que se refere à personalização da tela inicial. Backup e restauração, que basicamente é estar fazendo um backup da sua personalização atual, pelo menos da tela de início. Task Changer, que é basicamente a personalização dessa aba aqui de recentes. Gesture Settings, que justamente é a opção das animações. E aí basta vocês darem um toque em cima dela. Ao clicarem nessa opção, vocês irão se deparar com essas duas primeiras aqui, ó. A primeira que se refere aos ajustes de animação do gesto de início da tela, tá? Essa daqui que basicamente é a animação geral do seu celular. E essa segunda opção se refere justamente aos ajustes de animação de abertura de aplicativos. Essa bem aqui. Aí eu recomendo que vocês ativem as duas, tá? Em seguida, basta dar um toque em cima para estar tendo acesso às configurações avançadas. Aqui, como podem perceber, tem várias opções já pré-definidas, já pré-prontas
pelo próprio aplicativo para estar adicionando nas animações. Aqui nós temos as seguintes opções. E a primeira é a animação clássica, que basicamente é uma junção das animações do próprio celular, juntamente com algumas outras opções. Basicamente é isso. E aí depois da clássica tem várias outras opções, bem diferentes, tá, do costume. A segunda é a elegance, que basicamente ela é mais lenta, sabe? Como se fosse realmente uma borboleta batendo as asas. A opção dinâmica, que é mais rápida. A sweetie, que é ainda mais lenta. E por fim nós temos a opção Simple Tune, que basicamente é onde você pode fazer os ajustes que você quiser, se você quer uma animação mais rápida ou mais lenta. Então basicamente quanto mais perto estiver das cores quentes, laranja, vermelho e amarelo, mais lento o celular vai ficar. E com mais perto das cores claras, azul, ciano, verde e etc., mais rápido ele vai ficar. E eu gosto de deixar o meu mais pro lento, sabe? Porque eu prefiro uma animação mais suave, mais simples, do que uma animação mais rápida. Mas aí você escolhe baseado no seu uso. Mais para baixo nós temos as opções avançadas, que se você selecionar ela, vai abrir essa opção de configurações detalhadas. Por aqui você consegue fazer um ajuste de toda a animação, tá? De uma maneira mais completa, onde você pode estar predefinindo cada opção de acordo com a sua preferência. E aí, gente, é muito simples. É só vocês irem baixando ou aumentando o valor e irem testando o celular de vocês conforme forem ajustando as animações. Basicamente assim você consegue estar criando a sua própria animação, a sua própria sensibilidade. Eu não costumo mexer muito nessa opção, tá? Porque eu não vejo tanta necessidade. Afinal, nós já temos as opções já prontas, que são realmente bem bonitinhas. Inclusive, aqui no próprio aplicativo dá uma dica pra gente que basicamente as animações requer realmente várias tentativas. Ou seja, você tem que ir verificando, né, e colocando a opção que você deseja e ir verificando gradualmente como isso afeta a animação, alterando cada fator um por um. Assim que vocês predefinirem a opção de animação que desejam, é só estar voltando. E aí as animações gerais já estão prontas. Agora a gente vai para a segunda etapa, que justamente é as animações ao abrir os aplicativos, que é essa segunda opção bem aqui. Por aqui você pode decidir o quão rápido ou lento você quer que fique a abertura dos aplicativos. Então, por exemplo, quanto mais perto do verde aqui, ó, Very Slow, vai ficar mais devagar. E quanto mais perto do vermelho, Very Fast, vai ficar mais rápido. No meu caso, eu deixei em 55, para não ficar nem tão lento e nem tão rápido. Na verdade, mais pro rápido, né? Um pouquinho mais pro rápido. Coisa de 5 de diferença. Porém, aqui nessa opção também, você pode escolher sim as opções avançadas e clicar em configurações detalhadas, que aí é o mesmo processo. Aqui você escolhe cada detalhe da animação conforme você queira. Como você quer que fique o aplicativo quando você dá um toque nele, ó. A duração, né, dessa animação. Como você quer que fique a abertura da tela para a tela cheia, né. Do ícone também, ó. Como você quer que ele desapareça. E muito mais, tá? Você pode decidir também as bordinhas conforme você queira que fique, se você quer mais arredondado ou mais quadrado. Aqui você pode decidir também a saída dos aplicativos e transição do wallpaper que você estiver utilizando, do papel de parede, tá? Você pode escolher como você quer que fique essa mexida do papel de parede, que mais ou menos ele vai como se fosse subir para cima. Enfim, você escolhe como você quer. Com as opções do próprio aplicativo, tá ficando mais ou menos assim.
E caso você queira retirar as alterações que você tenha feito aqui em cima e voltar ao tema padrão, é só clicar aqui na opção de Reset, que automaticamente todas as configurações vão ser zeradas e voltarão ao padrão. Inclusive, nessa parte em azul aqui embaixo, de dicas do aplicativo, ele recomenda que você ajuste a escala do seu papel de parede e da tela inicial aos valores de ajuste da animação do gesto da tela inicial. O que isso significa na prática? Ele diz basicamente que você deve estar ajustando aqui nessas opções avançadas de acordo com a opção que você escolheu lá no começo, lá nas animações de tela geral. Porque do contrário pode ser sim que ocorra alguma inconsistência entre essas animações e as predefinidas no começo, aqui nessa opção. Então, se for do teu agrado utilizar as opções avançadas, é preciso prestar atenção a essas opções. No meu caso, eu utilizo o Simultane mesmo, porque eu já sou acostumada com essa opção, tá? Pra mim já tá de bom grado. E reforçando, assim como o próprio aplicativo, aqui ele diz que os ajustes avançados requer várias tentativas, ou seja, verifique como isso afeta a animação, né? Como isso altera cada fator um por um. E é basicamente assim que eu faço as minhas animações. Agora, referente ao blur que eu seleciono para quando eu tô saindo do aplicativo, sabe? E quando eu saio dele, fica toda a tela em blur, os aplicativos, os elementos que tem na minha tela. E para ter essa opção de blur, basta vocês clicarem aqui em Blur Animation Tune, que é basicamente a opção da gente poder configurar o blur que a gente deseja, baseado nos níveis que a gente quer. Porém, claro, é muito importante ressaltar para vocês que o efeito de desfoque pode sim aumentar o uso de memória e o consumo de energia, ou seja, de bateria, podendo inclusive causar superaquecimento ou problemas de desempenho, como travamentos. Então, para o uso mais suave, gente, eu recomendo que vocês desativem o efeito de desfoque, tá? Se por acaso o seu celular seja um modelo mais básico, né, um modelo mais leve, eu recomendo que vocês não utilizem essa opção, tá? Porque do contrário vai sim travar, é totalmente normal. Enfim, estejam avisados. Arrastando um pouco para baixo, como eu disse antes para vocês, tem essas várias opções aqui, ó. A primeira é se referindo ao blur nos ícones, o desfoque nos ícones, desfoque no papel de parede e o nível de desfoque que a gente deseja. Habilitando essa primeira opção, onde está escrito Icon Blur, desfoque de ícone, você pode estar aplicando desfoque ao ícone na tela inicial, ou melhor, aos ícones. Então, basicamente, quando eu fizer um movimento de saída do aplicativo, de qualquer aplicativo que eu esteja, tudo que estiver na tela referente a ícones vai estar com um pequeno blur. A segunda opção se refere ao desfoque de papel de parede, Wallpaper Blur, e basicamente ao ativar essa opção, você vai ter um desfoque também no papel de parede, e não somente nos ícones. E um pouco abaixo nós temos também a opção Blur Level, que basicamente se refere ao nível de desfoque que nós desejamos para essas duas primeiras opções que habilitamos. Então nós temos os níveis seguintes: o baixo, o médio e o alto. Ou seja, o baixo vai ter um nível de desfoque mais baixo, obviamente, o médio vai ter um nível de desfoque um pouco maior que o baixo, e o alto é o que mais se predomina em questão ao blur. E geralmente no meu eu deixo sempre no regular, que digamos que é o normal, o mais simples, o médio, né? É o que eu mais prefiro, gente, fica um nível de desfoque bem aceitável. Mas aí vocês escolhem de acordo com as preferências e uso pessoal de vocês. E aqui nós temos mais uma dica do próprio aplicativo, onde diz que você pode aplicar o desfoque à animação de abertura de aplicativos e à animação do gesto de início. Porém, não vai funcionar em modelos que não suportam o desfoque em tempo real, tá? Ou seja, em alguns modelos da Samsung que sejam mais básicos e que mesmo assim tenha essa opção, pode ser que não funcione, gente, porque não depende apenas de ser da Samsung e de ter os módulos. Tem relação também com o nível de opções que ele suporta ou não, né? Então, como eu disse antes, preferencialmente se você tem um celular mais básico, um modelo mais simples da Samsung, eu recomendo que vocês não testem para não correr bugs.
não ocorrer travamentos e etc, tá? Eu indico vocês a não testarem. Mas, se o modelo do celular de vocês for intermediário ou até mesmo o top de linha, né, a linha S, pode usar livremente, tá? Tranquilamente, que não vai dar nenhum problema e nenhum bug. E aqui também nós temos uma última opção nessa primeira parte, que se refere justamente à vibração do gesto de início. Ou seja, quando você fizer o gesto de voltar para a tela inicial do aplicativo, vai ter uma vibração no gesto de início. Vindo um pouco mais para baixo, nós temos também as configurações dos gestos. E como primeira opção nessa parte, nós temos uma de melhorar a sensibilidade do gesto na área de pagamento, que basicamente é aquela opção que você ativa da carteira, que ao deslizar para cima, mais ou menos aqui na parte da barra de navegação, aparece a carteira, né? Acredito eu que seja isso. E aí vai aparecer alguns aplicativos recentes, e é isso. A segunda opção se refere a permitir os gestos na parte inferior do modo tela cheia. Ou seja, quando você estiver em algum jogo ou assistindo algum vídeo no modo tela cheia, na horizontal, vai aparecer os gestos do lado, sabe? Para quando você quiser sair ou voltar de alguma opção. Na próxima opção, essa bem aqui, se refere à configuração de prioridade máxima do gesto. Ou seja, quando houver interferência entre o gesto e a área do aplicativo, a prioridade do gesto será aplicada. Então, basicamente, o que isso quer dizer? A animação vai ser priorizada, mesmo quando você estiver saindo de um aplicativo para outro. E por fim, nós temos a configuração de sensibilidade dos gestos na parte inferior, que é justamente essa parte aqui de baixo, onde está a minha barra de navegação. Ou seja, se você ativar essa opção, você vai poder configurar como você quer que seja a sensibilidade dos gestos na parte inferior. Quando você puxa essa opção aqui de baixo, sabe, para sair de algum aplicativo ou de alguma determinada aba. E é basicamente isso. E é importante lembrar para vocês que essas animações se referem apenas enquanto você estiver utilizando a navegação por gestos, tá? Ou seja, se você estiver utilizando o modo de navegação por botões, não vai estar funcionando as animações, tá, gente? Para estar conferindo isso é muito simples. Basta vocês saírem aqui dos módulos e estarem acessando as configurações do celular de vocês. Aqui, basta acessar a opção de visor. Arrasta um pouco para baixo até aparecer a barra de navegação. E aqui, como podem ver, nós temos duas opções: botões e gestos de deslizamento. Então, basicamente, para as animações funcionar, você vai ter que utilizar essa opção aqui. Caso você utilize os botões, não vai estar funcionando. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo qual foi a tua opinião sobre ele. Inclusive, antes de acabar o vídeo, olha a minha personalização, que maravilhosa, para esse vídeo, né? Eu amei demais. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam também, ó. De maneira geral, eu gostei bastante. Não esqueçam também de deixar o like, que é muito, muito importante. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!